Olá, turminha do quinto ano, chegamos à nossa segunda videoaula do dia, né? O capítulo 2, na página 251, Proclamação da República do Brasil. O segundo reinado foi o período em que o território, a política e as instituições brasileiras se consolidaram. Contudo, isso não quer dizer que ocorreu de forma tranquila, principalmente nas décadas de 1870 e 1880. A escravidão, as medidas autoritárias do imperador, as discordâncias de Dom Pedro II com a Igreja Católica e com os militares são alguns elementos que levaram à crise do Império Brasileiro e à ascensão dos republicanos. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado que ocorreu na América Latina em toda a sua história. Entre os anos de 1864 e 1870, a Tríplice Aliança, formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, combateu o Paraguai pelo controle da navegação e dos rios na Bacia da Prata. Apesar da vitória da Tríplice Aliança, os resultados da guerra foram péssimos para o Brasil. A guerra foi longa e difícil, deixando grande parte da população brasileira insatisfeita devido ao endividamento do país e o grande número de mortos também. Além disso, os militares que retornaram da guerra se sentiram desprestigiados pelo imperador, pois mesmo com a vitória não receberam salários melhores ou qualquer outra compensação. Ao mesmo tempo, o Partido Republicano Brasileiro era fundado no ano de 1870, através do lançamento do Manifesto Republicano. Nesse documento, os republicanos pediram o fim da monarquia, a ascensão do modelo republicano, o sistema presidencialista e a autonomia das províncias. Apesar da pouca afinidade ideológica, muitos militares se juntaram à causa republicana, pela falta do apoio e prestígio da monarquia. E desde o início do século XIX, os movimentos abolicionistas cresceram muito, né? As pessoas já estavam querendo o fim da escravidão, tá? Então, formado por homens e mulheres, descendentes de escravos e ex-escravos que haviam conquistado sua liberdade por membros das classes médias urbanas, como profissionais liberais, jornalistas e intelectuais. A luta dos abolicionistas foi feita principalmente através da imprensa de manifestação popular, mas também contou com a fuga e rebelião de escravos, além de disputa jurídica pela libertação. Os militares também foram de grande importância para o crescimento desse movimento, já que muitos haviam lutado ao lado de homens negros na Guerra do Paraguai. Tal fato fez com que eles vissem esses escravos como seres humanos também. Nossa, quanto tempo demorou para ver que os escravos, as pessoas são negras, iguais a todos são nós, pessoas como a gente, né? E a abolição da escravidão, né, foi um longo processo. Vamos conhecer as leis conquistadas pelos abolicionistas. As leis foram faladas no capítulo anterior, mas vamos falar um pouquinho mais sobre elas, tá? A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, pode ser considerada o primeiro passo para a abolição da escravidão. Essa lei proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Já do ventre livre, que ocorreu em 1871, declarava livres os filhos de escravos nascidos a partir dessa data da lei. E a Lei dos Sexagenários, de 1885, libertava os escravos com mais de 60 anos. Após essas conquistas, ainda faltava o principal: a abolição completa da escravidão. E dessa maneira o movimento abolicionista continuou a pressionar o governo. E no ano de 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proibia a escravidão em todo o território brasileiro, tá? E é importante ressaltar que o fim da escravidão, a Lei Áurea, não promoveu nenhuma assistência por parte do governo. E por isso os ex-escravos passaram a viver à margem da nossa sociedade. Eles não tinham apoio nenhum. Devido a tudo isso, a Guerra do Paraguai, o processo da abolição da escravidão, crescimento do movimento republicano, deixaram Dom Pedro II cada vez mais isolado politicamente, pois setores que antes eram de apoio vinham se tornando, ao contrário, oposição. Vamos ver os grupos de oposição. Primeiro deles é a Igreja Católica, né, que estava insatisfeita com as interferências de Dom Pedro II nas decisões do Papa. O Exército, descontentes com a monarquia devido à Guerra do Paraguai e também com a proibição de Dom Pedro II das manifestações contrárias por ele por parte dos oficiais. Os grandes proprietários estavam insatisfeitos com o fim da escravidão. Óbvio, perderam ali totalmente a mão de obra escrava. Classe média urbana, profissionais liberais, jornalistas, comerciantes, artistas buscavam maior participação política e a monarquia não proporcionava isso.
Então, a insatisfação de grande parte da população com o Império levou o imperador ao isolamento político. Dessa maneira, através de um golpe militar, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto tomaram o poder da monarquia e proclamaram a República Brasileira. Deodoro da Fonseca assumiu como presidente e Floriano Peixoto como vice. Assim, a República no Brasil surge pelas mãos dos militares e, por isso, eles passam a assumir o papel de defensores da pátria brasileira. Jornais republicanos contribuíram muito para a propagação da imagem dos militares como heróis de uma nação, tá? Aí aqui embaixo temos aprendendo um pouco mais, temos atividade resolvida, agora vem as nossas atividades. Número 1, quando a República Brasileira foi proclamada? 2, qual foi a guerra ocorrida em 1864 e 1870 que contribuiu para a insatisfação de uma parcela da população? Cite 2 países que estiverem envolvidos nela. 3, explique o que foi a Lei Áurea. Cite o nome do grupo que pressionou a princesa Isabel a assiná-la. 4, o que foi a Lei do Ventre Livre. 5, explique como a Guerra do Paraguai contribuiu para a insatisfação da população de Dom Pedro II. 6. Por quais grupos foi formada a oposição à monarquia da década de 1880? 7. Explique a insatisfação das classes médias urbanas com a monarquia. Número 8. Por que a Igreja Católica se posicionou contra o imperador? No processo histórico brasileiro, de uma maneira ou de outra, os militares atuaram nos movimentos de crise política. Em 1870 e 1889, a monarquia passou por um processo de crescente instabilidade política, até a sua queda definitiva. Explique a posição dos militares em relação à crise do segundo reinado. Número 10 e última. Então, senhor barão, ganhei ou não ganhei a partida? Perguntou o próprio, no dia 13 de maio, a princesa Isabel, ao seu ministro Cotegipe, que lhe respondeu: ganhou, mas perdeu o trono. A partir do trecho acima, analisa a importância da Lei Áurea para a queda da monarquia no Brasil. Então, turminha, 2 capítulos, 2 questionários que vocês devem realizar com calma e paciência, tá legal, turma? Um grande beijo e até a próxima aula.